Shalom, amados. Eu me chamo Márcia. Eu quero deixar aqui uma reflexão no texto que encontra-se em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem agradado seu Senhor? Você tem servido a Deus por medo ou por amor? Porque por medo passa logo, né? Por medo, o medo não nos deixa perseverar. O medo nos dá limitações. O amor não. O amor, ele transcende esses limites. Quando a mulher do fluxo de sangue tinha uma fé tão poderosa que ela disse mesmo que ela tocar na orla do manto do Senhor, ela ia ser curada. E ela tocou em Jesus e foi curada, e ela era considerada impura pelas leis da época. Não foi Jesus que ficou doente. Ela foi curada ao tocar no Senhor. Tenha uma fé poderosa, sobrenatural. Deixe de ser um cristão natural, porque assim como Paulo diz que essa nossa habitação aqui na terra é temporária. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não nos apegueis a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu, é a vida eterna. Tenha uma fé sobrenatural de que se você tiver contato com algum enfermo, ele será curado e não você ficará doente. Tenha uma fé que cura e não uma fé que adoece. Porque o Senhor diz que se tiveres a fé do tamanho do grão de mostarda e dirás aquele monte te move dali para cá e ele se moverá. Porque que é tão mais fácil a gente achar que vai se contaminar, que vai ficar doente, do que de curar. Será que você não tem capacidade de curar? E você vai me dizer, mas era Jesus, Jesus era Deus. Mas nós vemos outros homens da Bíblia que tiveram poderes sobrenaturais. Pedro ressuscitou Dorcas. Pedro era um homem que negou Jesus 3 vezes. Era um homem que deixava, às vezes, a sua ira falar mais alto. Elias ressuscitou o filho da viúva e era humano como nós. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, Elias era humano como nós e orou para que não chovesse na terra, e não choveu por 3 anos e meio. Por que eu e você não podemos ser esses homens e mulheres de Deus, com essa fé, com essa autoridade, com esse posicionamento? Tivemos uma palavra abençoada ontem com o pastor sobre posição. Tenha posição, se coloque na posição que o Senhor te quer, te chamou. Será que é possível você crer que se você estiver fazendo a obra do Senhor, você será contaminado? Lá como o Senhor fala, João 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Cuide do que é do Senhor e Ele cuidará do que é seu. Tenha uma fé inabalável. Faça o melhor para o Senhor. Não julgue o seu irmão se ele estiver fazendo a obra, se ele sair. E não julgue também se ele estiver com medo. Seja você um imitador de Cristo. Senhor Jesus, mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido, ele voltou para Jerusalém. Ele não teve medo. Muitos criticaram, tu vais voltar para aquele lugar onde querem te matar. Mas ele foi e pregou no templo, porque ainda não era chegada a hora dele. O Senhor diz lá no Salmo 139, verso 16, que nossos dias estão contados, mesmo antes do nosso nascimento. Então, creia, tenha essa fé. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tem acontecido algo ruim na sua família, se você tem ficado doente ou algum parente seu que você perdeu, veja que as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. Aquela viúva que encontrou com Elias disse que o marido dela era servo do Senhor, e Elias decretou na vida dela a bênção abundante, que o azeite da botija dela não acabará e nem a farinha da panela. Se ela não tivesse ficado viúva, ela nunca teria procurado o profeta.
ela não teria ido atrás da promessa na vida dela. E eu creio que a vida dela, após ser viúva, foi abundante, talvez muito mais do que quando o marido dela era vivo. Creia que o melhor está por vir na sua vida. Tenha forças, peça do Senhor, leia a palavra, se alimente da Bíblia neste tempo. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.